Curie foi uma cientista polonesa com naturalização francesa que conduziu a pesquisas pioneiras no ramo da radioatividade. Ela foi laureada com o Prêmio Nobel e foi a primeira mulher e primeira pessoa a ganhar o prêmio 2 vezes. A família Curie tem no total de 5 prêmios Nobel. Em 1995, a cientista tornou-se a primeira mulher a ser enterrada no Panteão de Paris com mérito próprio. E ela foi a primeira mulher a ser admitida como professora na Universidade de Paris. Fala galera, beleza? Hoje eu vou apresentar para vocês o descobrimento do rádio, né, de como Marie descobriu o rádio. Bom, ela descobriu o rádio através de diversas pesquisas que ela acabou realizando, né, ela aprofundou bastante e batizou de radioatividade, né, ou seja, compostos diferentes de urânio emitem a mesma quantidade de raios, né, se tiverem também a mesma quantidade de elementos radioativos, né, esse já é um ponto. Em 1898, ela mostrou para o mundo 2 novos elementos radioativos, o rádio e o polônio, né? E nessa época também foi descoberta os efeitos cancerígenos, ou seja, também foi constatado e tal, e também ela acabou realizando esses trabalhos com a radioatividade sem nenhuma proteção. Ela mexia aproximadamente com 20 quilos de composto radioativo, o que é muito perigoso, né? Ela correu um grande risco de estar exposta ali à radioatividade. E isso custou também muito caro, porque em 1934, aos 67 anos, né, ela acabou morrendo de leucemia. E depois que ela morreu, diagnosticaram que ela morreu possivelmente, né, de complicações por causa da contaminação exposta, né, da radioatividade, né, onde ela também chegava a dormir com esses compostos, radioativos ao lado de sua cama para ver se eles brilhassem, né, e ela acabou contraindo, possivelmente acabou morrendo ali com a leucemia também. E até hoje muita gente não costuma mexer com a radioatividade, os graus de radioatividade, por eles serem altos, né? Por ela ter mexido na radioatividade, ter encontrado um lema muito alto, um grau muito alto de radioatividade, não se pode tocar assim na rádio, ter um contato com a radioatividade, a não ser que você esteja com o equipamento certo, com luvas, uma roupa adequada ali, para ter uma proteção. Então, obrigado pela atenção. Espero que vocês gostem desse vídeo. Tá certo? Valeu, falou, fui. Luiz Rodrigo e eu vou falar sobre o polônio. Polônio é elemento químico cujo símbolo dele é PO e o número atômico dele é 84 e a massa atômica é 209. Dentro da tabela periódica, ele está posicionado entre semimetais e é uma referência ao país Polônia. Naquela época, Polônia ainda não era uma nação independente e provavelmente foi um dos únicos elementos químicos a ser colocado em uma situação política. O polônio ele tem uma característica perfeita para ser usado em crimes de envenenamento. Com apenas 1 grama de polônio, um terrorista seria capaz de matar 10 milhões de pessoas. E por último, e não menos importante, o polônio, quando misturado com berílio, também pode ser empregado como uma fonte de nêutrons. A primeira curiosidade sobre Marie Curie é que ela foi educada em segredo. Ela nasceu em Varsóvia, Polônia, que na época era controlada pelo Império Russo, e era ilegal a educação para as mulheres. Então ela estudou na Freie University, que era uma instituição secreta que educava mulheres e, caso fosse necessário, migrava para outros lugares. Segunda curiosidade foi que ela salvou muitas vidas. Com suas descobertas do rádio e polônio, ela ajudou no desenvolvimento dos aparelhos de raio-x. E durante a Primeira Guerra Mundial,
ela levou alguns aparelhos portáteis para o campo para ajudar os soldados feridos e ensinou aos médicos a como usar o aparelho. E a terceira curiosidade é que ela morreu em nome da ciência. Como na época não sabia muito sobre os perigos da radioatividade, ela não tomava nenhuma precaução e com as constantes exposições à radiação, isso foi deixando nela diversos problemas de saúde. E infelizmente ela morreu aos 67 anos de idade. Quarta e última curiosidade é que 100 anos depois, os cadernos dela ainda continuam muito radioativos. Os cadernos e pertences dela continuam contaminados por essa radiação. E os arquivos dela se encontram dentro de caixas de chumbo. E para acessá-los, você precisa assinar um termo de responsabilidade. Marie Curie nasceu em 7 de setembro de 1867 em Varsóvia, na Polônia. Seu pai era professor de matemática e de física e sua mãe era pianista. Ela tinha 3 irmãs. E aos 11 anos de idade, Marie Curie teve 2 perdas bem importantes na sua vida. Sua mãe morreu de tuberculose e sua irmã morreu de tifo. Em 1894, ela conheceu um professor de física chamado Pierre Curie. Em 26 de julho de 1895, eles se casaram e tiveram 2 filhos. Em 1906, infelizmente, Pierre Curie foi atropelado por uma carruagem. Depois disso, Marie Curie sempre continuou bem firme no seu trabalho de física. Com isso, por alta exposição à radiação, ela desenvolveu uma doença chamada leucemia. Em 4 de julho de 1934, ela morreu por causa da leucemia. Dentro da tabela periódica, ele está posicionado entre os metais. E esqueci. Vai, valendo. Olá pessoal, hoje eu vou explicar para vocês a parte, né? Sabe de nada, inocente.